O Jefferson Perrone pergunta, me responde uma dúvida, quando não tem aterramento e não dá para fazer, como que você faz em instalações novas? Muito obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta, eu acho que é a dúvida de muitos. Na NBR 5410, na 5419, nós temos aí as referências, né, dos esquemas de aterramento. Quais são os esquemas de aterramento? Nós temos o esquema IT, TT e o TN, com as suas 3 variantes, tá? A variante do TN, a primeira TNC, depois nós temos a TNS, depois nós temos o TNCS, que é a combinação das duas primeiras. Primeiramente, pessoal, entenda uma coisa, o neutro é aterrado no padrão? Se a resposta é sim, então de cara você já sabe qual é o esquema de aterramento que você vai utilizar. É o TN. Ah, Carvalho, aqui onde eu trabalho, onde eu atuo, o neutro é aterrado, só que eu faço o TT. Pessoal, entenda uma coisa, para se fazer o TT em área urbana, residencial, predial, no mínimo, a distância entre a haste funcional, do aterramento funcional, do padrão de entrada do quadro de medição para a primeira haste no esquema TT, tem que estar a uma distância no mínimo 5 vezes o comprimento da haste. Ou seja, se você está utilizando uma haste de 2,40 m, é só fazer a conta, 12 metros de distância. Então, para se fazer o aterramento TT, eu tenho que ter um espaço suficiente entre esta haste funcional, do aterramento funcional lá, do padrão de entrada, lá do quadro de medição. Eu tenho que ter uma distância de 12 metros no mínimo, se eu estou instalando uma haste de 2,40 m. Se eu estou instalando uma haste de 3 metros, eu preciso ter essa distância em no mínimo 15 metros. Ok? Então por que eu estou falando que se o neutro é aterrado, você já de cara sabe que é o esquema TN que você vai usar? Porque você vai ter que fazer esse aterramento funcional por exigência da companhia. Então fica inviável a instalação do esquema TT por conta de questões aí de tensão de passo, né, tensões induzidas no solo e por aí vai. Então você não pode colocar esta malha de aterramento dentro aí, né, deste range mínimo, tá? Até 12 metros aí para uma haste de 2,40, você não pode fazer o esquema TT que você vai enfrentar, vai criar problemas, tá? E problemas perigosos aí para o teu cliente, para a instalação como um todo. Então de cara você já sabe que é o TN, porque você vai equipotencializar o sistema, não importa onde você vai cravar essas hastes, pode estar dentro desses 12 metros aí do padrão mínimo, tá? Você não precisa respeitar essas distâncias, você pode colocar esta haste aí em qualquer lugar nesse sentido. Então não vai correr o risco de você criar uma diferença de potencial colocando essa haste próxima à haste do padrão, porque você vai equipotencializar isso tudo depois no BEP. Que, para quem não sabe, o BEP é o barramento de equipotencialização principal da edificação. Entendeu? Resposta. Cheguei numa instalação, eu preciso fazer o aterramento e eu não tenho espaço para fazer o aterramento, não tem nenhuma possibilidade de fazer o aterramento. Você tem duas situações. Se tem um espacinho mínimo que seja, que dá para cravar hastes, dê preferência para as hastes prolongadas. Eu não tenho espaço para fazer uma malha, né? Por exemplo, eu estou usando uma haste de 2,40, certo? Então a cada 2,40 metros eu sei que eu tenho que cravar uma haste. E aí eu tenho que fazer as medições para ver se a leitura chega para mim o mais próximo possível de 0, né? Conforme orienta a norma. Então, eu vou cravando. Só que eu não tenho espaço para cravar. O máximo que dá para colocar uma haste num lugarzinho ali, num cantinho. Então o que eu faço? Eu compro hastes prolongadas. O que é uma haste prolongada? É aquela haste que você emenda uma na outra. Ela tem uma luva de emenda, você crava a primeira, depois você coloca essa luva, rosqueia a outra barra nela, aí vai descendo mais ainda. Então você pode cravar para tentar melhorar o valor de resistência naquele atendimento, nesse esquema de aterramento, tá? Que aí você vai fazer esse esquema no esquema TNS, tá? Você faz no esquema TNS, então eu cravo hastes, eu não tenho espaço, então eu compro hastes prolongadas e vou cravando, faço as medições. Chegou no valor bacana, aí eu faço a equipotencialização e mando esse cabo do aterramento, né, o condutor de aterramento para o quadro ou para o BEP. A segunda opção, não tenho espaço, não tem aonde colocar essa haste, Carvalho, não tem lugar nenhum para colocar nada. E o cliente também não quer furar. Então você tem a opção de fazer o TNC.
Só que o TNC, você precisa seguir algumas recomendações da norma, tá? E se você não seguir estas recomendações, você não pode fazer o TNC. Quais são essas recomendações? Primeiramente, a norma não fala sobre isso, mas eu vou alertar sobre isso. O condutor que vem lá do quadro de medição, lá do padrão de entrada, veja se ele realmente é cabo de qualidade. Veja se não é cabo pirata, cabo desbitolado, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu já peguei aí instalações onde não tinha também a opção de se fazer o aterramento e eu escolhi fazer o TNC. E aí eu fui ver que o condutor não era condutor de boa qualidade. Ou seja, tava lá dizendo que era 10 milímetros, mas não era, tá? Então, primeira coisa, avalia os condutores se são realmente condutores normatizados, tá? São condutores aí de confiança para você fazer esse esquema TNC. Senão você vai criar um problemão também, tá? Segunda regra disso tudo. A seção do condutor do neutro, tá? Precisa ser no mínimo 10 milímetros quadrados, tá? Para você fazer o TNC. Então o que é o TNC? O TNC, você combina o condutor neutro com o aterramento funcional do padrão e ele se torna o PEN, que é o cabo de proteção mais o neutro. Então você está utilizando aquele aterramento lá do padrão funcional, mais também o aterramento da concessionária, porque está tudo interligado, né? Como o aterramento de proteção para você. Então esse cabo que vem lá do padrão, você transforma ele em aterramento. Aí esse cabo tem que ser no mínimo 10 milímetros e você tem que verificar se ele não é cabo pirata, tá? No mínimo 10 milímetros. O cabo é bom, tá? Ele vai chegar lá no teu quadro. Chegando no teu quadro, você vai colocar esse cabo num barramento de aterramento e vai sair deste barramento de aterramento para um barramento de neutro e vai abrir um barramento de neutro, tá? Que aí você vai transformar isso tudo em TNS, tá? Mas como ele veio TNC lá do padrão até o teu quadro, depois no quadro você separou o neutro, tá? Neutro num barramento e aterramento em outro, vai se tornar o TNS, que globalmente é conhecido como o TNCS, ou seja, terra e neutro combinado num condutor, chega no quadro, separa, S de separado, então fica TNCS, tá? Então é assim que eu faço quando eu não tenho a possibilidade de fazer a malha de aterramento, tá? Lembrando, né, pessoal, que estes esquemas, estas possibilidades de você fincar hastes, é uma permissão da norma, uma ressalva da norma, quando não é feito o aterramento conforme a norma exige, que é na fundação da casa. Então, em caso de reforma ou um aterramento provisório, a norma abre esta permissão, tá? Para se fazer desta forma, tá bom? Mas o aterramento certo, se for levar ao pé da letra, é o aterramento, né? Que na verdade temos que levar ao pé da letra, é o aterramento que quando está construindo a casa, você já entra junto com o pedreiro para fazer a malha de aterramento na estrutura, na armação ali da fundação da residência. Por isso que eu sempre digo a importância aqui no canal, e eu nunca vou me cansar de falar: contrate um profissional habilitado em empresas especializadas no segmento. Quem são os profissionais e as empresas especializadas? Quem são os profissionais habilitados? É o eletrotécnico, o tecnólogo e o engenheiro eletricista, tá? Pedreiro não é para fazer serviço, pintor não é para fazer serviço, e eu não preciso ser repetitivo aqui, porque eu acho que vocês já estão cansados de ouvir eu falando isso aqui no canal, né? Então, você que está construindo, é agora, na hora da fundação da tua casa, na hora que estiver fazendo um alicerce, os baldrame, é nesta hora que você precisa chamar o profissional eletricista para fazer a malha de aterramento, de proteção aí da tua edificação. É nesta hora. Então você precisa ter o acompanhamento já desde a fundação. Começou a abrir vala aí no chão para fazer todo o baldrame, fazer toda a parte de sapata, broca, fundação da casa, é aí que você tem que entrar com um profissional eletricista. Entendeu? Ah, Carvalho, eu não sabia, já fiz a minha casa, ninguém me falou isso aí, e depois que eu fui ver que eu fiz errado porque ninguém me orientou. E o eletricista que eu tenho aqui, só por Deus. Então agora já foi, não é? Mas ainda tenho que fazer. Então a norma permite este arranjo de aterramentos, aí fincando hastes, nos esquemas aí, que ao todo são 3, né, e mais as variantes do TN, totalizando aí 5 esquemas de aterramento, mas nós temos essa possibilidade de praticar qualquer um destes esquemas, mas você precisa avaliar, tá? Então, nos casos onde não tem a possibilidade, eu faço um TNC, que depois se tornará em um TNCS,
ou eu faço um TNS fincando hastes prolongadas, tá? E se tem espaço, eu já vou direto pro TNS fazendo ali uma malha com 3, 4 hastes, linear ou em anel, aí depende da situação. Mas o mais importante de tudo isso é contratar um profissional habilitado, especializado. E se você não é este profissional habilitado, especializado, não tem um entendimento para fazer uma malha de aterramento, então procure empresas, faça parcerias com empresas que têm o conhecimento para estar fazendo isso para você, até você adquirir o conhecimento e poder fazer por conta. Combinado? Espero ter respondido aí, Jefferson. Você que tem perguntas, pode mandar. E se eu não respondi ainda, fica tranquilo que eu vou responder. Pessoal aí que ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, se inscreve, tá? Ativa aí todas as notificações para você não perder nada. O conteúdo aqui é simples, mas é de coração. Então dá essa força pra gente aí, tá? Deixa o seu like. Se você não der o seu like, o YouTube não entende que o canal tem relevância. Então aperta o dedão aí. E você que tem o interesse de contratar a eletrotécnica, o Carvalho, você atende aqui a Bahia, você atende o estado de Minas Gerais, você consegue vir na minha obra, você pega o meu projeto, Carvalho? Sim, nós pegamos. Então não se preocupe, tá? Tá aparecendo aí um e-mail na tela, tá? E o nosso contato também do WhatsApp, é só entrar em contato que o nosso setor aqui de atendimento comercial vai te atender com a maior satisfação, tá? Então vem pra cá, traz o teu projeto aqui para a Eletrotécnica.